Olá, querido, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a sua vida, chegando para o nosso programa Cristianismo Sem Fronteiras. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o seu coração neste programa, então eu quero lhe pedir, preste atenção, foca na palavra que vai ser pregada, no louvor que vai ser apresentado. Manda o link deste programa para alguém da sua família, da sua igreja. Compartilhe, deixa seu comentário. É muito importante para nós sabermos de que maneira e com que intensidade a sua vida tem sido abençoada através dos nossos empreendimentos de ordem ministerial. Vamos orar. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Pai, muito obrigado por mais uma vez podermos chegar aqui para trazer ao coração do teu servo, da tua serva, a tua palavra. Ministra sobre a nossa vida. Derrama sobre nós a tua bênção de maneira especial. Em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus declara, lá no profeta Isaías capítulo 55, ouvi e a vossa alma viverá. Fica com a ministração da palavra. Agora, ela vai impactar sua vida e gerar milagres na sua história. Depois da ministração, eu volto para um louvor e compartilhar algumas coisas com o seu coração. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas também tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículos 17 ao versículo 19, para nós entendermos o texto e a conclusão. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Você consegue dizer amém? Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: nada se perderá. Fale como um profeta de Deus para esse irmão e diz para ele: nada se perderá. Aleluia, glória a Deus. Eu informo novamente, nós temos cadeiras ainda disponíveis aqui à frente. Os diáconos podem orientar os irmãos para se acomodarem nelas. Meus queridos,
Hoje, ao sair daqui pela manhã, e ao chegar em casa e abrir a Bíblia pedindo que o Senhor me desse o socorro para ter o que compartilhar com vocês à noite, este texto me veio à mente. E eu já o li com os irmãos aqui em alguma ocasião e já fiz alguma reflexão nele em alguma ocasião, mas hoje, voltando a ler e a bisbilhotar o texto e folhear a Bíblia, algumas informações que eu ainda não havia percebido vieram ao meu coração, e eu quero compartilhar contigo nesta noite, falando sobre sua promessa é maior do que a sua dor. Sua promessa é maior do que a sua dor. Para você que está em casa acompanhando pela internet, sua promessa é maior do que a sua dor. Diz aí para o irmão do seu lado isto: sua promessa é maior do que a sua dor. Alguém já disse que não há um grande homem de Deus ou mulher de Deus sem um grande trauma. Toda promessa requer a disposição de passar por processos até que se chegue à concretização dela. Os metais mais nobres e as joias mais raras estão cravadas em rochas, não estão na areia. As grandes dádivas de Deus para nós não estão em prateleiras e vitrines. Elas estão escondidas como tesouros que Deus quis reservar para a nossa vida. Entretanto, o que fazer quando a dor tira a nossa visão da promessa? O que fazer quando a luta e os imprevistos já não nos permitem ver aquilo que era o nosso alvo, que é o nosso alvo, o nosso facho de luz, e de repente você perde a visão em função do embate, da adversidade e da tribulação? A dor tem o poder de nos paralisar, assim como nós temos o poder de superá-la. Se nós lermos Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 26 a 32, nós vamos perceber que a caminhada de Abrão começou antes mesmo de Deus falar com ele pessoalmente. O texto diz para nós que Terá, pai de Abrão, 11:26 de Gênesis, viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E o versículo 28 diz para nós que, 27, que estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Presta atenção nisso. Como é o nome dos filhos de Terá? Abrão, Naor e Arã. Diga comigo, Arã. Guarde esse nome para você entender algo. No versículo 28, o texto bíblico diz que morreu Arã estando seu pai Terá ainda vivo, ou seja, o filho morreu antes do pai, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Historicamente, Arã foi morto por Nimrod. Nimrod é o idealizador e encabeçador da construção da Torre de Babel. E é a primeira personificação do diabo, do satanismo e da idolatria na história da humanidade. Arã foi morto por Nimrod. Presta atenção,
o diabo sempre vai querer te ferir na tua trajetória e na tua caminhada. O versículo 28 diz que Abrão e Naô tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, 29, e o nome da mulher de Naô era Milca, filha de Arã. Milca é irmã de Ló, que se casa, Milca casa com o seu tio Naô. E também tem outra irmã chamada Isca. São duas filhas e um filho de Arã, morto por Nimrod. Versículo de número 30 diz assim: e Sarai era estéril e não tinha filho. Sabe o que eu acho mais curioso na trajetória dos homens da fé? Todos eles tiveram que lidar com algum tipo de dor, de anseio e de problema. A fé não anula a adversidade. A fé te capacita a saltar muralhas. A fé te capacita a atravessar o deserto. A fé te capacita a caminhar por sobre as águas. A fé te faz ver aquilo que você não viu ainda, porque não é visível a olhos humanos, mas te leva a contemplar o invisível. Então, pratique fé, exerça fé, viva em fé, porque tudo que não é por fé, diz a Bíblia, é pecado. Aí o versículo 31 diz: e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló. Aqui começa a viagem de Abrão. Ele tomou Terá, ele tomou Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, tomou Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Veja que quando saem para uma viagem, para uma trajetória de mudança, Abrão acompanha seu pai. E a Bíblia diz que eles chegaram na terra de Arã e ali habitaram. Ei, como é o nome do filho de Terá que foi morto por Nimrod? Como é o nome do filho de Terá que foi morto por Nimrod? Arã. Versículo 31 diz que eles chegam numa terra chamada Arã e habitam lá. Versículo 32 diz: e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá onde? Em Arã. Como é o nome do filho de Terá que foi morto por Nimrod? Qual é o nome da terra onde Terá paralisa e morre? Preste atenção. A trajetória de Terá não era para estagnar em Arã. Ele não saiu de Ur dos Caldeus para ir a Arã. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Por que ele parou em Arã? Seu filho Arã fora assassinado de maneira violenta. Agora ele chega numa cidade chamada Arã e congela, petrifica, paralisa e não consegue caminhar em direção a Canaã. A dor de Terá o parou em Arã e o matou. É por isso que Deus aparece depois a Abrão e diz: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Deus está dizendo a Abrão: não fique parado onde a dor matou o seu pai. Provoca o vizinho e diz para ele: a tua dor não pode matar você. Diz para o outro vizinho: a tua promessa é maior do que a tua dor. Veja que Terá é paralisado pela espada que o traspassou. A dor tem o poder de te parar,
mas você tem o poder de suplantá-la. A Bíblia está repleta de histórias e episódios de homens de Deus que viveram dores horrendas e passaram por elas e produziram para Deus. Aliás, eu gosto de lembrar sempre de Lucas capítulo 1, versículo 80, quando a Bíblia diz de João Batista que ele crescia e se fortalecia nos desertos da terra. O deserto não tem o propósito de matar você. O deserto é para te treinar. É para desenvolver a tua resistência. Quando você passa pelo deserto, em lugares onde outros morreriam, você enlarguece, robustece, se fortalece. Por quê? Porque a tua promessa é maior do que a tua dor. Eu já disse aqui que uma das falhas que nós cometemos no exercício e na prática da fé é linkar a promessa às circunstâncias. Então, quando as circunstâncias são contraditórias ou contrárias, ou ainda adversas, nós deixamos de crer na promessa por causa da adversidade. E nós temos que entender que o poder da promessa não está na circunstância, mas naquele que fez a promessa. E a Bíblia diz assim: fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará. Ou seja, aquele que prometeu fará cumprir. Só que o episódio que nós lemos de Davi traz para nós algumas lições de como lidar com a dor em meio aos desafios, em meio às circunstâncias que envolvem a promessa. A Bíblia Sagrada nos mostra no capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, Davi está sendo perseguido por Saul. E nessa perseguição, Davi precisa sair dos termos de Israel. E ele vai ao rei dos filisteus e pede ao rei dos filisteus morada. E o rei dos filisteus dá a Davi uma cidade chamada Ziclag. É uma cidade da Filístia, do território da Filístia, mas que está na fronteira sul de Judá com a terra dos filisteus. E Davi mora em Ziclag, cidade do inimigo, porque ficar em casa não era seguro, ou seja, ficar no território de Israel não era seguro. Porém, a Bíblia diz que há uma guerra entre os filisteus e Israel. Capítulo 29. Esta guerra dos filisteus com Israel é o que culmina na morte de Jonatas e Saul, seu pai. Como Davi está vivendo de favor na terra dos filisteus, ele vai ao rei da Filístia e se oferece para guerrear em favor do exército dos filisteus contra Israel. E o rei da Filístia concordou. Davi iria guerrear contra Israel, apoiando os seus inimigos mais tradicionais, mais antigos, os filisteus. Só que quando a informação chegou aos conselheiros do rei filisteu, os conselheiros disseram: majestade, Davi não é homem para se confiar nessa batalha. Quando ele perceber que Israel está perdendo a guerra, o seu sangue, o seu patriotismo vai se manifestar, vai prevalecer.
E no meio da guerra, Davi vai se virar contra nós. E aí estaremos enfraquecidos. Manda Davi voltar para casa e vamos sem Davi. E o rei dos filisteus concordou e disse a Davi: você não irá à guerra com a gente. E aquilo foi um livramento de Deus para a vida de Davi. Porque se Davi está na guerra que matou Saul, ficaria na história registrado que Davi matou Saul para tomar o trono. Então Deus tira Davi da batalha, presta atenção, Deus tira você de algumas situações que você gostaria de estar, só para te livrar de uma marca ruim na tua trajetória, na tua biografia. Então não reclama quando Deus mudar a tua rota, quando Deus mudar a tua trajetória, quando Deus mudar o teu destino, quando Deus não te permitir ir onde você gostaria muito de ir, porque você está vendo o agora, Ele está vendo o futuro, você está vendo a repercussão imediata, e Deus está construindo a tua história para médio e longo prazo. Aleluia! Davi volta para casa com os seus 600 homens para Ziclag. Se você analisar o currículo dos caras que andavam com Davi, não é um currículo muito louvável. O texto diz que eram homens endividados, amargurados de espírito, que se ajuntaram a ele. Então são os camaradas que estão dispostos a qualquer coisa, inclusive a matar Saul. Quando eles voltam para casa, de cima da montanha, eles veem uma fumaça muito forte. E eles correm a Ziclag para ver o que havia acontecido e perceberam que as casas de Ziclag foram incendiadas. As posses das casas foram roubadas e os moradores, esposas e filhos, não estavam. Não havia mortos no arraial, mas também não haviam vivos. Todos haviam sido levados. E o texto sagrado diz que Davi e os seus 600 homens entraram em desespero e choraram. E o texto diz que eles choraram até que lhes faltaram forças. Nas traduções mais antigas, a expressão é: choraram ao ponto de desmaiar. Para você ter uma ideia, dos 600 homens, 200 não tiveram pernas para ir à guerra, porque o choro lhes gerou fraqueza física. Imagina que não é um choro qualquer. Davi também chorou. Mas agora, Davi vai ensinar para nós algumas coisas, porque a história que se sucede a eles, muitas vezes, se sucede a nós, óbvio, em contextos e circunstâncias diferentes. Mas vamos aprender a lidar com a dor, focando na promessa. Provoca aí o vizinho e diz para ele: não perca a visão da promessa. Então vamos aprender 6 lições desse texto. Eu vou ser objetivo. Vamos trabalhar 6 lições desse texto sobre como superar a dor para alcançar a promessa. Primeira lição que eu e você precisamos aprender é que para alcançar a promessa em meio à dor, nós teremos que aprender a lidar com a dor. Você vai ter que lidar com a dor. Versículos de números 3 e 4 diz, repito: a cidade foi queimada, as mulheres e os filhos foram levados cativos. Davi e os seus homens choraram ao ponto de desmaiar. Não dá para ignorar o que dói. Não dá para fingir que não está doendo. A psicologia moderna nem
nem orienta que você finja que não dói. Maquiar a dor não anula o sofrimento. Fingir que não está sendo provado não anula a provação. É preciso enfrentar a dor e aprender a lidar com ela. É preciso desenvolver a habilidade de trabalhar com a dor e não fingir que ela não existe. No dia que Satanás chega para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus não nega a fome, ele nega a sugestão do diabo, mas Jesus admite a fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Negar a fome é maquiar a necessidade. E esta não é a orientação da Santa Bíblia, da palavra de Deus. Eu e você precisamos entender que quando você ignora a dor, na verdade você busca subterfúgios, mecanismos para medicá-la. É por isso que no mundo afora se dói, o camarada enfia o nariz nas fileiras de cocaína. Se ele fuma um maço de cigarro por dia e no dia que está doendo ele fuma 2. Se ele está com frio, toma cachaça para esquentar, e se está com calor, toma cachaça para esfriar. Porque ele resolveu medicar a dor, fingir que não está doendo. Se encerra dentro de casa, portas fechadas, bebe, faz sexo de todas as formas e possibilidades para fingir que não está doendo. E depois que passa a ressaca, a dor continua lá. E aí vale a frase de Tiririca, quando ele diz: todas as vezes que eu fugi de mim, eu não consegui, porque onde eu chegava, eu estava lá. Tentar fingir a dor é você perceber que depois de dias de maquiagem, de álcool, de drogas, de sexo, de festas, de aventuras e de viagens, quando você voltar e você parar, você vai perceber que a dor continuou lá. Ela não pode ser maquiada. Você tem que lidar com ela. Você precisa trabalhar a dor que você está sentindo. E aí, nesse caso, e agora eu vou trazer sobre nós uma tonelada de responsabilidade. Só existem 2 formas de um cristão lidar com a dor: Deus e a igreja. Mergulhar em Deus, se entregar a Deus, conversar com Deus, abrir o coração para Deus, dizer tudo para Deus, não tentar fingir nada para Deus, porque Deus não precisa que você finja nada, porque Ele conhece tudo. É abrir o coração e dizer: estou chateado, estou sofrendo, estou amargurado, estou perdido no mundo, estou, como dizia meu avô, num mato sem cachorro. Chegue para Deus e conte onde dói e o que dói, porque Ele entende você. E a igreja? Por que a igreja? Porque a igreja é lugar de cura. Lá vai uma tonelada de responsabilidade. A igreja deve ser lugar de cura. E quando a igreja é o soldado que usa a espada para aumentar a ferida de quem já está sofrendo, ela deixa de cumprir o papel de igreja e se torna apenas uma organização humana pronta para destruir aqueles que não se parecem com os seus padrões. A igreja falha muitas vezes na demonstração de apoio a quem está sofrendo. E você tem que entender que hoje
O amor de Deus é revelado ao mundo através da igreja. Provoca o vizinho, fala com ele: se você não ama, você não pode ser igreja. Porque quem está lidando com a dor precisa de suporte, precisa de apoio, precisa ser cercado e protegido, porque está doendo. Aprenda a lidar com a dor. Se refugie em Deus e não se afaste da igreja. Só porque está doendo não vou mais para o culto, vou me afastar do evangelho. Aliás, tem uma alternativa bem utilizada hoje: vou mudar de igreja. Fugir da dor não resolve o problema, você tem que lidar com ela. Eu já fiz coisas com a minha dor, que aqueles que estavam perto de mim se revoltaram comigo, porque não, isso é loucura, isso é gostar de ser torturado. E eu respondi: não, isso é desenvolver a habilidade de lidar com aquilo que dói, para que não doa mais. Porque presta atenção, a primeira chicotada faz um vínculo, a segunda faz um corte, a terceira faz uma ferida, mas em algum momento os tecidos vão se regenerar e a pele vai nascer mais grossa, e você foi preparado para o desafio pelo próprio desafio. Presta atenção, a dor te prepara para a dor. A dor te fortalece para a própria dor. Aprenda a lidar com ela. Graças a Deus. Que palavra linda. Às vezes, agora é um sentimento pessoal, tem pregação que quando termina, o meu coração fica com aquele sentimento de Deus falou de maneira profunda com a alma de alguém ou de alguns. Esta palavra que você acabou de ouvir e a segunda parte você vai ouvir na próxima semana. Rumina, medita, reflete nela ao longo dessa semana inteira. Sua vida vai ser poderosamente transformada pela presença de Deus e pelo poder da palavra. Eu vou deixar agora um louvor para... A semente foi lançada, vamos regar agora o solo. Fica com o louvor e durante esse louvor, pensa, você pode ser um parceiro do nosso ministério, tá? Não recalcitre, não retroceda, vamos juntos. Deus vai nos usar juntos, porque ninguém faz nada sozinho, para alcançarmos uma multidão para a salvação. Vamos com o louvor. Meu Senhor, vem com teu favor entre a gente. Não vou me render, não vou me entregar à dor. Vou me arrepender para poder entender a cor que vai colorir o vazio em mim nesta hora.
passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus. Te quero agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor. Vem com teu favor entre a gente. Muito bem, querido. Que esse louvor tenha edificado a sua vida e o seu coração. Eu quero convidar você para ser um parceiro do nosso ministério, um parceiro diamante, parceiro ouro, parceiro prata, um parceiro bronze ou um parceiro flex. Você pode contribuir com uma oferta de R$1.000 acima, mensalmente, que são direcionadas, nós estamos retomando as cruzadas Cristianismo Sem Fronteiras. E esse projeto visa criar lastro para as nossas cruzadas. E para cada um desses parceiros, nós temos um mimo do nosso coração, uma resposta do nosso ministério como gesto de gratidão pela sua semeadura. Participe conosco, invista neste ministério que está impactando milhares de vidas. Que o Senhor te abençoe. E que este programa tenha sido um diferencial na sua vida, para a glória de Deus. Vamos para a nossa oração final e você vai encerrar o programa ouvindo um louvor que vai edificar a sua vida. Um outro detalhe que eu quero lhe despertar. Vai no seu celular e baixa o nosso aplicativo.
Cristianismo Sem Fronteiras. Baixa o nosso aplicativo. Tanto na Play Store quanto na Apple Store, você pode baixar o aplicativo, se tornar um membro online do nosso ministério. Vai ser uma alegria poder contribuir com a sua vida espiritual. Pai amado, santo e justo, de quem somos, a quem pertencemos, permanece com o teu servo, com a tua serva. Cada provedor que o Senhor está levantando para nos ajudar a realizar a tua obra, que a lei da multiplicação venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, com louvor, Deus te abençoe. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna,
torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve.